Amém? Glória a Deus. Quero saudar todos nessa tarde com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é 14/8/2021 e nós vamos ministrar mais uma vez nessa tarde nesse bairro Santa de Virgem a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e a partir do versículo 21. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos por mais uma vez essa tarde. O Senhor está nos dando esta oportunidade de ouvir a tua palavra, que ela possa vir de encontro com as nossas necessidades. Amém. O livro de Romanos, capítulo 3, o versículo 21. E eu quero ler primeiro o versículo 19 e o versículo 20, e começarmos a ministrar a partir do versículo 21. Amém? No versículo 19 diz assim, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Versículo 20. Por isto, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. O dia nós vamos trazer aqui sobre Romanos capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11. Nós vamos gravar 3 vídeos, um consecutivo a outro. Amém? Nós vamos postar aí no YouTube esses 3 vídeos: Romanos 9, 10 e 11. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Aí nós vamos ver aí qual foi a trajetória em que Israel caminhou dela. Ou seja, no capítulo 9, a tristeza de Paulo. Por que Paulo estava triste? No capítulo 10, os judeus rejeitaram a justiça de Deus. E no capítulo 11, a consequência vem, que eles foram cortados e rejeitados provisoriamente. E no lugar do corte, no lugar da rejeição, nós, os cristãos, os crentes, fomos enxertados no lugar deles provisoriamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 21. O texto é o seguinte: a justiça imputada. Amém? Vamos ver como que Deus imputou a justiça. Que justiça? Se você ler Romanos 10, você vai ver que Israel, a Bíblia ali diz, a palavra diz, Paulo está dizendo em Romanos 10, que Israel não alcançou a lei da justiça, porque não foi pela fé. Israel não
alcançou a lei da justiça, porque não foi pela fé, mas sim pela lei das obras. É riquíssimo esse estudo. Então, a partir do versículo 21 está assim, ó. Mas, diz o apóstolo Paulo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Mas agora se manifestou, ou seja, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Esse agora que Paulo diz, agora se manifestou, ele diz aqui no versículo 22, isto é, ele vai explicar, isto é, a justiça de Deus pela fé. Você está entendendo como a Bíblia nos mostra por que temos que ter fé em Jesus? A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus é aquela que Jesus é o autor e consumador dela. Se fosse Romanos 10, você iria entender isso aqui mais ainda. Um dia nós vamos fazer isso aí, quem sabe que vem. Então Paulo, deixa eu voltar ao versículo 21, porque ele fica assim meio no ar, mas no versículo 22 esclarece o 21. Vamos lá? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em... Tá vendo por que nossos crentes pregam Jesus? Não é na cruz não, viu? Os nossos pecados cravou ele lá. Em Jesus Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Deixa eu regular esse som aqui. Glória a Jesus. Pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Agora a condição, você está vendo aí? Cobrando de nós a fé. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Paulo começa a mostrar aqui que, embora a nação de Israel seja uma nação singular, separada, extraída dentre as nações gentílicas, através de Abraão, Isaac e Jacó, lá em Gênesis 12, a chamada de Abraão, Paulo começa a dizer porque não há diferença. Paulo está mostrando que não tem mais diferencial. Agora, a justiça de Deus se manifesta sobre todos aqueles que pela fé em Jesus, crê em Jesus, em Deus. O versículo 23 diz: porque todos pecaram. Então pronto, não precisa nem falar, apontar fulano, beltrano, porque, Pai do Senhor, não precisa nem falar, apontar fulano, beltrano, papapá, popopô, porque aqui diz que, porque
não há ninguém infalível na face da terra. Precisa te falar alguma coisa? Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, nós já trazemos, a raça humana já trouxe aquele vírus do pecado de Adão e Eva. Então, dos dois tipos de pecado, se é podemos dizer isto, é o pecado voluntário e o pecado hereditário. O pecado voluntário é aquele que na nossa consciência nós passamos a conhecer, isso está errado. Beleza, vamos, Daniel, Pai do Senhor. Eu estou errado. Mesmo você não sendo um cristão, não sendo um evangélico, não conhecendo a verdade por internet de Jesus, tem coisa que nós paramos de fazer porque sabe que é errado, sabe que é pecado. Não convém. Aí bate no que Paulo diz: o que pode se conhecer de Deus deles é porque Deus assim o manifestou. Então tem pessoas que reconhecem que a vez está no erro. Ele não vê na ótica que está pecando. Porque para você perceber que é um pecador, precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando passamos a conhecer a verdade, aí você começa a observar a Bíblia, que somos pecadores e carecemos de algo para a nossa remissão, para nos ligar novamente a Deus. Aí você começa a acreditar na palavra, lê ela, e ela vai te mostrar que o caminho é Jesus. Paulo diz que todos pecaram, e vai falar aqui. Por isso, versículo 3: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Para voltar a ter ligação com Deus, para nós voltar a ter a comunhão com Deus, desde lá do passado até no momento presente, tem que ser através, mediante a Jesus Cristo. Hoje, meu amor, estou pregando mais fácil, está mais tranquilo, tá? Aleluia, né? Aleluia. Então veja bem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém que não tem pecado. Levaram lá a mulher adúltera, todo mundo sabe da história, aleluia. Levaram aquela mulher que foi apanhada no adultério. Aí, como os saduceus e os doutores da lei, e até mesmo os fariseus, apanharam aquela mulher no adultério. Aí eles foram conferir a lei, e como ele era guardador da lei, no extremo, porque deveria cumprir a lei, que era mandamento, ordenança, até que Jesus viesse e cumprisse todas as leis. Porque na verdade, Israel, nós entendemos que a lei do Senhor é os 10 mandamentos, mas e as outras 613 leis também impostas sobre Israel, que ele não deu conta de cumprir? Jesus cumpriu todas elas. Então aqueles saduceus, doutor da lei, que velava pela lei no seu extremo, e não reconhecia que aquele que estava capacitado a cumprir toda a lei, que é Jesus, e ele cumpriu, estava ali, presente a eles naquela época. E Paulo depois até denunciou esse exagero, esse extremo de guardar a lei, querer ser justificado pela lei, como diz lá em Romanos 10, vamos ver sábado que vem, se for possível. E Paulo denunciou esse extremo, com todo respeito que a expressão é esse fechamento, e não tiveram a mente aberta para reconhecer Jesus, aceitar Jesus, que nele está o cumprimento de toda a lei. Aí Paulo denunciou isto, depois que ele converteu a Jesus. Ele diz assim, eu digo que os da minha carne, da minha nação, eles não estão errados não, em querer guardar a lei, mas eles
faz isto sem entendimento. É zeloso da lei sem entendimento, porque se conhecesse e entendesse Jesus, aceitasse Jesus, iria entender que a justiça de Deus agora passou-se para a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, aceitar ele. Então levaram aquela mulher que foi apanhada no adultério, e a Bíblia relata que Jesus estava escrevendo no chão. E é lógico, dá para imaginar a cena. Foi só chegando pessoas e mais pessoas, e eles disseram: olha, essa mulher foi pega no adultério. Parece que já mudou a mensagem, mas não, está no mesmo caminho. Glória a Jesus, aleluia. E tu que diz? E a Bíblia diz que Jesus continuou escrevendo, nem deu papo. Foi caçar para a cabeça, né? E aí, Nazareno? A lei manda que as tais do adultério tem que ser apedrejada. E tu vem cumprir a lei. Tu é filho de Deus. E agora? É engraçado que Jesus trouxe a solução com uma pergunta, trouxe a resposta, resolveu aquilo naquele exato momento. De certo, ele levantou e todo mundo olhou para Jesus e disse: é agora. E Jesus disse: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis, porque serei julgado. Tá vendo aí? Pega o negócio. Então, voltando ao versículo 23, Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. João escreve que Jesus veio cheio de graça e de verdade, lá em capítulo 1 de João. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso que Paulo diz no versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? A nossa redenção vem através de quem? Que a Bíblia diz? A Bíblia, não é jornal não, não é revista não, não é conto de fada não. Lá no escritor hebreu diz: como escaparemos nós se nós não atentarmos por uma tão grande salvação que foi manifestada em Jesus? Aí você perde o seu tempo, meu irmão, sem aceitar a Jesus. E você não percebeu ainda que Jesus comissionou nós os crentes, os evangélicos, cristãos, a pregar para você que não é crente. E você ainda não converteu a Jesus. Você ainda não deu um passo para Jesus. Sabe por quê, talvez? Porque o mês passado você ouviu a mensagem, passou-se um mês, você está vivo aí, tranquilo de boa. Semana passada você ouviu as mesmas mensagens, os crentes pregando para você. Passou a semana e você está aí olhando, não aconteceu nada, beleza. Aí você também põe na sua cabeça que amanhã vai ser igual hoje. E a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Ninguém sabe o dia de amanhã, só Deus na sua onisciência. Você consegue pensar no amanhã? Ninguém. Agora, planos nós fazemos. Nós estamos cheios de planos para amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Mas a palavra também de Deus diz que o homem faz planos, mas quem decide é Deus. Então, se você está em Jesus, por aceitar a Jesus, ligado em Jesus,
Você não vai preocupar-se com o dia da manhã. É certo que temos projetos, mas tem que ter projeto, irmão. Você tem que juntar algum dinheirinho. Você tem que adquirir alguma coisa, bens materiais para o futuro. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas o que não pode é aplicarmos o coração nesse projeto de coisas que vai ficar aqui na terra. O próprio Jesus diz assim, ó: ajuntai tesouro no céu e não aqui na terra, onde a traça corrói, o ferrugem consome. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqueles que têm aceitado, aquelas que têm aceitado Jesus de todo o seu coração, coração sincero, se permanecer nessa fé em Cristo, cujo Ele é o autor e consumador dela, você tem a redenção da sua alma. A nossa redenção vem por aceitar a Jesus, ter Jesus, crer em Jesus, entrar pela porta que é Jesus, alimentar desse pão que é Jesus, beber dessa água que é Jesus, uma lista de coisas que é Jesus, e sempre será Jesus. Pode, Senhor. Por isso que ele disse: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25: ao qual Deus propôs para propiciação. Aí, o que é propiciação? Jesus é a propiciação para a nossa salvação, para a nossa redenção. É o que diz o versículo 25: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Pela fé. Sem a fé em Jesus, ninguém será justificado. Tem que crer nele, tem que ter fé em Jesus. Olha a clareza desta passagem, como as demais passagens, para nós os cristãos. O que não está claro aqui, às vezes para nós os cristãos, é porque a Bíblia diz que aquilo que não subiu no coração do homem, o pensamento do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então tem muito mais coisas que Deus não pode revelar nem para nós que somos filhos da luz, que fará para os filhos das trevas, meu irmão. Presta atenção. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue. Jesus derramou o sangue dele, e pela fé nós devemos acreditar, através da fé, pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Será que é só nós os crentes, por aceitar a Jesus, os nossos pecados foi removido na cruz? E você que não é cristão, você que não aceitou a Jesus, você não tem a mínima preocupação. Ô gente, eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu não aceitei a Jesus, e como é que fica o meu pecado, a minha transgressão? Como é que fica o pecado de Adão que há na minha vida, que é um pecado hereditário que todos nós temos, que só a química do sangue de Jesus é que remove? Então você que não aceitou a Jesus, você que não converteu, talvez não parou para pensar nisto, porque Jesus morreu para todos nós, para toda a humanidade. E essa geração moderna de hoje
há uma necessidade, uma carência de ouvir isto, essa verdade. Agora, se você rejeita essa verdade, o problema não é de nós, os cristãos. O problema é de você que não acredita em Jesus. Você pode até não acreditar agora, não aceitar ele agora, porque o sol nasceu ontem para você, nasceu hoje, aí você garante que vai nascer amanhã para você também. E aí vai. Versículo 26, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que venha ao arrependimento. Então você que não aceitou Jesus, estou sempre dizendo isso nos vídeos, vocês que ainda não aceitaram a Jesus, presta bem, João 3,16 está assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não crê em Jesus, se você não aceitar Jesus, vocês não terão a vida eterna. Não tem atalho, não tem saída. A saída é Jesus. A válvula de escape é Jesus. Como é que você vai fazer, pastor irmão? Como é que você vai fazer quando Jesus, através do Espírito Santo do coração dos cristãos, aquele Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, está no nosso coração, e ele vai nos levar a apresentar nós nas nuvens, assim como Eliezer apresentou Rebeca a Isaac lá no campo, e ele pegou Rebeca e levou para a casa do pai. Assim também a igreja sendo a Rebeca e Jesus sendo o Isaac, o noivo dessa igreja, ele vai encontrar também a igreja no campo, nas nuvens, e vai levar ela na casa do pai. Tá vendo a tipologia aí? Onde é que foi que Isaac conheceu Rebeca? No campo, aleluia. E quem foi buscar Rebeca? Aleluia. Eliezer, aleluia. Por que Eliezer foi buscar Rebeca? Lá nos parentes de Abraão. Por quê? Porque Abraão pediu a Eliezer: promete, jura, põe a sua mão aqui na minha coxa, que não vai pegar mulher estranha para Isaac, meu filho, aleluia. É o moço que tem promessa, aleluia. O Eliezer foi na casa dos parentes de Abraão, bem longe, distante, aleluia. Tá entendendo? Tá entendendo? E esse Eliezer é uma representação do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Quando Eliezer trouxe Rebeca, aleluia, no campo Isaac encontrou Rebeca, aleluia. Rebeca fala para Eliezer que é a tipologia do Espírito Santo, e a Rebeca a tipologia da igreja, a noiva. Ela pergunta a Eliezer: aquele, quem é aquele? Ele disse: aquele é o teu Senhor, aleluia, aleluia. Assim também o Espírito Santo, quando for levar a igreja na presença de Jesus no campo, que é as nuvens, lá vão dizer: aquele é quem? Que glória é aquela? Aquele é o seu noivo, aquele é o seu redentor, aquele é o seu salvador, meu Deus do céu, aleluia. E Jesus vai entrar com a sua igreja, com essa noiva, lá na casa do Pai. Aí vocês que não aceitaram Jesus, tá questionando o que, meu irmão? Ai, eu tô ficando nervoso. Ai, eu não posso. Ai, Jesus, desculpa aí vocês aí, amém? Ai, Jesus. Aqui, versículo 26. Para a demonstração da sua justiça. Deixa eu ler o 25 para entender o 26. Ao qual Deus propôs para a propiciação da fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados diante cometidos, sobre a paciência de Deus. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça deste tempo presente. Foi escrito há 2000 anos atrás. Paulo escreveu isso nesse tempo presente.
A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Vai entender isso. Mas ele veio para morrer na cruz ao seu tempo. Complicou mais, pregador. Não estou entendendo nada, mas é claro, não vai dar prazo. Explica isso para você. Amém. Então diz: para a demonstração da sua justiça desse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para Deus mostrar a sua justiça da pessoa de Jesus. Deixa eu ler outra vez o 26. Para a demonstração da sua justiça. O que é demonstração? Aqui é álcool em gel, fazer propaganda, tá? A demonstração, água mineral, só na rocha lá, né? Mas não tem propaganda. Demonstração da sua justiça. O que Jesus fez demonstrou a justiça de Deus. Se der prazo eu lembrar aqui, eu vou ler um pedacinho do trecho, Romanos 10, para você ver aonde foi o erro de Israel, por não reconhecer, diz Paulo, a justiça de Deus através de Jesus, e querendo aplicar sua própria justiça, apegado à lei, não abandonou a lei, ao passo que Jesus veio não para desfazer a lei, mas cumprir a lei e trazer liberdade, que pela graça somos salvos. Pela graça, o que Jesus fez na cruz, a nossa redenção está garantida, se permanecer nessa graça. Pela fé, justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus é justificador daquele que tem fé nele. Se você não tiver fé em Jesus, você não está justificado. Mas se você tem fé nele, você será justificado. Versículo 27. Onde está logo a jactância? Ou seja, a glória, a arrogância. Onde está? Se nós somos justificados pela fé em Jesus. Aqui Paulo diz: onde está logo a jactância? Excluída. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Por qual lei? Ele completa: das obras? Não, mas pela lei da fé. A lei da fé. Então a fé em Jesus se tornou uma lei. Uma lei. Israel estava pegado à lei do Velho Testamento, a lei imposta que Deus colocou sobre aquela nação, e ele estava certo, correto em tentar cumprir a lei, obedecer a lei. Paulo fez isso. Paulo, na sua ignorância, não na ignorância se diz, mas a sua cegueira, ele perseguiu os judeus, está relatado em Romanos. Ele queria prender, ou seja, perseguiu os discípulos, a igreja. Ele próprio, depois conheceu a verdade, ele denunciou isto, dizendo com os próprios lábios dele: eu persegui a igreja, eu pertenci à mais severa seita dos fariseus. E aí, um monte de afirmativa aqui ali. Concluímos, pois. Paulo traz uma conclusão. Olha para você ver, Paulo dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aqui diz que concluímos. Qual a conclusão? O que é concluir? É chegar à conclusão de um pensamento, ou uma solução, ou um denominador comum. Então Paulo diz: concluímos. Agora veja bem, se você pega Romanos capítulo 3, a partir do versículo 28 e lê daqui para frente, você não vai entender. Concluímos o quê? Então é necessário você ir mais acima, em outros versículos, e ver qual é a conclusão que Paulo está chegando. Concluímos, pois, que o homem
é justificado pela fé, sem as obras da lei. Paulo começa a mostrar a graça, aleluia, que não é pela lei. Tem que guardar a lei, tem que obedecer a lei. Existe lei, sim senhores, mas não baseada naquela que Israel estava fundamentado nela, obrigando até mesmo os gentios que se convertessem a Cristo, que eram os judeus judaizantes dentro da igreja, como a lei da circuncisão, que trouxe um transtorno, um problema sério, a ponto que em Atos 15 fazer a primeira assembleia da igreja primitiva para resolver se nós, os gentios, que havíamos convertido a Jesus desde Cornélio, Atos 10, deveria ser cristão, co-herdeiro com os judeus, messiânico, sem precisar de circuncidar-se. Eu sei que algumas coisas estou falando em grego aqui, você não está entendendo. Jesus da glória, está vendo aí? Então diz aqui o versículo 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Versículo 29: é porventura Deus somente dos judeus? Agora Paulo começa a mostrar aqui que tudo aquilo que ele rezou aqui, mostrou aqui, está ensinando essa verdade, expondo essa verdade. Ele começa a mostrar que o negócio de ter fé, aceitar a Jesus, ser justificado pela fé em Cristo Jesus, não atribui somente à nação de Israel, mas sim às nações gentílicas também. Por isso que você vê que nós, ex-gentios na carne, agora somos a noiva de Cristo, o corpo de Cristo aqui na face da terra, co-herdeiros juntos com os judeus messiânicos da mesma promessa em Cristo Jesus. Porque existem promessas que Deus tem aplicado, vai aplicar a Israel, promessas irrevogáveis, que não depende dele ser judeus messiânicos, ou se não seja, a promessa Deus vai cumprir, a promessa da terra, a promessa de um rei sobre eles, que Jesus é o herdeiro do trono de Davi, seu pai, e um monte de promessas irrevogáveis. Por isso que a grande tribulação é visto como Israel passar debaixo do cajado do Senhor. Deus ainda vai purificar aquela nação, tirar a incredulidade deles. Isso é outra história. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Está vendo? Essa redenção através da morte de Cristo, essa redenção dos nossos pecados por ter fé em Jesus, não é atribuído somente à nação de Israel, mas sim a vocês também. Ouça, nação brasileira, ouça, mineiros, ouça, itaurense, e ouça, moradores da Santa Divir. Esta promessa é atribuída a vocês também. Esta regra, melhor dizendo, é atribuída a vocês também. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Paulo lança a pergunta: também dos gentios? Certamente. E ele responde: também dos gentios. Então nós, os ex-gentios na carne, por aceitar a Jesus, nós estamos enquadrados nessa promessa de remissão dos nossos pecados, através da fé de Jesus. Então se você ainda não aceitou Jesus, batendo na mesma treca, se vocês não aceitaram a Jesus ainda, desculpa a brincadeira, como é que vocês vão ter os seus pecados perdoados, removidos, se não entrar nessa regra, não aceitar essa verdade? Como que você vai fazer? Olha aqui, Paulo diz no versículo 30: visto que Deus é um só. Aí, muito bem. Tem muitas pessoas que não são evangélicas: Deus é um só. Ele está certo, é certíssimo, certíssimo. Tem outra coisa mais certa que isso, a não ser Deus.
Deus é um só. Mas na prática, nas nossas ações, nas nossas atitudes, muitas das vezes não demonstramos que Deus é um só, não. Caçamos outros deuses. Outros deuses. Aconteceu com Elias, estava lá na montanha lá, e alguém foi caçar lá, o soldado do rei foi caçar, consultar outro Deus. E chegou lá e falou assim: não há Deus em Israel para esse rei consultar ele, não. E várias passagens que reprova consultar, buscar, crer em outros deuses. Tá bem complicado. Vamos, corta-se. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão. Aí você vai ver aqui que Paulo está dizendo o seguinte: aqui está a nação de Israel, os tinha a prática da circuncisão, e aqui está as nações gentílicas, que não tinha a prática da circuncisão. Aí Paulo começa a mostrar: visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, os judeus, que tinha a prática, a lei da circuncisão. Olha o que Paulo diz: pela fé, justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, nós os gentios. Aqui, ó, você tá vendo? Vai no YouTube aí, ó. Aleluia. Tá vendo? Paulo está mostrando que Deus justifica tanto os da circuncisão como os da incircuncisão. Versículo 31 termina aqui, ó. Paulo dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo pergunta e ele vai dar a resposta. Ele fala: então quer dizer que a lei pode rasgar, a lei pode ser anulada, agora é a fé em Cristo, a lei não se guardar mais. E aí? Olha o que Paulo explica: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Eu não estou entendendo mais nada então, hein? Como é que é isso aqui? Aí você fica lelé. Se você começar a ler a Bíblia, só os pedaços, só baseados venenosos do teu reino, aí, meu irmão, você vai extrapolar na frente. Eu ia falar um negócio aqui, mas se você começar a ler a Bíblia só catando os pedaços do venenoso vosso reino, mal seja feito a vontade de sair fora, chega lá na frente, você vai ficar doido. Aí não concordo com os incrédulos aí fora. Lê a Bíblia, vai ficar doido. Vai mesmo. Sobre que ela é lé da cuca. Aleluia. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Vai entender isso aqui? Isso aí é outra história. Amém? Vamos terminar aqui. Eu gostaria de ler para você aqui. Vai ser um estudo que nós vamos dar. Quem sabe que vem. Quando Paulo, aqui em Romanos, capítulo 9, para você entender esse vídeo aí, essa ministração foi feita agora. Capítulo 9, versículo 25, o chamado aos gentios. Nós vamos pregar isso aí. Talvez sabe que vem. O chamado aos gentios. Aí você vai ver que Deus chama nós, os gentios, também para ser salvo na pessoa de Jesus. Aleluia. Aí o versículo 30, eu quero ler com você o versículo 30 e o 31 e 32 e o 33, que vai ser um estudo para sábado que vem, mas que só para você entender se alguma coisa ficou complicada ali. E eu sei que muita ali a gente só deu uma pincelada. Eu quero notificar a você que o que nós lemos aqui em Romanos 3, a partir do 21 a 31, a gente só deu uma pinceladazinha.
Tem coisa de mais profunda ali. Mas o horário estourou. Tem outro culto aqui em cima agora, 17 horas. Mas para você entender aqui um pouquinho, vou ler sem comentar e você para casa pensa. Romanos 9, versículo 30 a 33, Paulo diz assim, ó. A pedra tropeço. Ou seja, Israel, por ter rejeitado a Jesus, tropeçou em Jesus. Que diremos, pois, que os gentios, nós os gentios, que não buscava a justiça, alcançar a justiça? Paulo está dizendo que Israel buscava a justiça através da lei, em cumprimento da lei. Amém, Pai do Senhor. Em cumprimento da lei, cumprir a lei. Nós estamos justificados. Mas Jesus veio para cumprir toda a lei. Aí Paulo diz que diremos, pois, que os gentios, nós, as nações, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Paulo diz, quem diria, hein? Os gentios que não buscavam a justiça, não conhecia a justiça, alcançou a justiça, ou seja, foram justificados. Mas por que Paulo diz que nós, os gentios, fomos justificados e Israel não? A maioria deles. Ele vai explicar isso aqui e você vai entender isso aí. Paulo disse, alcançar a justiça? Sim, Paulo disse, alcançou. Nós, os ex-gentios, agora crente em Jesus, a igreja, os evangélicos, os cristãos, amém? Nós alcançamos a justiça. Paulo disse sim, mas a justiça que é pela fé. Então os judeus não messiânicos não tinham que mesmo convertido a Jesus. O fato que aconteceu em Atos 15, tem que fazer a primeira assembleia, eles estavam convertendo a Jesus, sendo judeus messiânicos, mas obrigando os gentios que estavam convertendo ali a circuncidar-se. O pau quebrou lá. Vamos dar um estudo sobre isso, tá? Vai dar muito estudo sobre isso. E é o que Paulo diz. Sim, os gentios alcançaram a justiça, mas a justiça quem é pela fé. Então todo judeu que aceita Jesus como seu Messias, pela fé, está justificado junto com esse gentio da carne por ser crente de Jesus. Aleluia. E os judeus que não aceitaram Jesus são judeus não messiânicos. O arrebatamento acontece, eles ficam junto com os gentios que não aceitou Jesus. E os gentios que aceitaram Jesus, que nós os crentes, aleluia, glória a Deus, junto com os judeus que aceitaram seu Messias, que agora é crente, aleluia, sobe. E os gentios não crentes ficam, e os judeus não messiânicos ficam para a tribulação. Glória a Jesus, aleluia. Então o versículo 31 diz assim, ó. Mas Israel, agora Paulo vai dizer aqui que Israel, o Israel não messiânico, vamos falar aqui o Israel não messiânico. O Israel não messiânico, ele disse, mas Israel que buscava a lei da justiça, o Israel que estava agarrado na lei, a lei. Jesus veio cá cumprir toda a lei, e a lei. Você está vendo a diferença do judeu? Agarrado à lei, caçando a justiça, a salvação na lei. E os judeus que se apegaram à lei e aceitaram pela fé Jesus, está aqui. E Paulo fala que a salvação dos gentios, nós, os crentes de Jesus, é baseada naquilo que eles creem também. Aleluia. Então Paulo diz aqui, ó. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, não foi justificado, e não é até hoje. Assim também você que não é crente de Jesus, não aceitou Jesus, não converteu a Jesus, você tem que achar igual os crentes, não, você tem que conhecer a verdade. Qual é a sua posição nesse mundo aí, espiritualmente falando? Enquanto você não aceitar Jesus, você não alcançou a justiça pela fé em Jesus, a justiça da lei. Onde é que tem dragão de 7 cabeças aqui, ó, soltando fogo, ó? Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Paulo perguntou por que esses judeus não foram justificados, se era do extremo da lei, da religião. Por quê? Diz Paulo. Ele responde, porque não foi pela fé. Então esses judeus aqui, ó, não chegaram à justiça da lei, porque não foi pela fé. Então também nós
gentios, você é gentio na carne, você é só justificado pela fé em Jesus. Enquanto você não tiver fé em Jesus, você não está justificado, seus pecados não estão removidos. Cadê dragão de 7 cabeças aqui, meu Deus do céu? Olha aqui, por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei, pela religião, pelas obras da lei, e não pela fé. Você está vendo a diferença? Olha aqui, ó. Pelas obras da lei, assim tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram na pedra de tropeço. Mateus 21, versículo 44. Jesus disse: quem tropeçar sobre essa pedra, que é Jesus, espedaçar-se-á. Mateus 21, 44. Versão A. E a versão B é: e sobre quem ela cair, será reduzida a pó. Isso aí é Daniel 2, versículo 34. É outra história, vou complicar aqui não. Então tá aqui, ó. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Assim tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião. Agora Paulo está citando aqui o que Deus já usou. Isaías usou, o salmista usou, os profetas a relatar e dizer: como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê, nós os gentios, agora creem em Jesus, amém, creem em Jesus. Os judeus messiânicos que aceitaram Jesus pela fé, aleluia. Os judeus não messiânicos ainda está rejeitado. Os gentios que não aceitaram Jesus, não é crente, ainda está rejeitado fora, amém. Então está falando de nós, os gentios, agora crente em Jesus, e os judeus messiânicos. Você assume essa verdade? Você assume essa verdade? Não, por quê? Você conhece outra verdade fora dessa? A verdade é uma só. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Então vamos lá para finalizar aqui. Paulo diz, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Os que confiam no Senhor não será confundido. Que vem o anticristo, que vem governo mundial, que vem código da besta, que vem os problemas que está rezando Apocalipse, mas nós não estamos confusos, porque a qualquer momento a trombeta aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado, fica na paz do Senhor. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos mais uma administração da tua palavra, e que o Senhor continue abençoando essa Itaúna, que o Senhor levanta homens e mulheres para pregar a tua palavra nessa Itaúna, e que essa Itaúna venha converter em nome de Jesus, amém, amém. Muito obrigado, glória a Deus.